milionário viúvo se apaixona pela simples mulher negra que nunca imaginou ser sua noiva. Na pequena cidade de São Pedro, onde todos se conhecem e as fofocas voam mais rápido que o vento, a vida de Maria Antônia nunca foi fácil. Com seus 28 anos, 120 quilos e 1,60 m de altura, ela era a piada sussurrada nas esquinas, o alvo dos olhares curiosos que a seguiam por onde passava. Enquanto as amigas se casavam e formavam suas famílias, Maria dedicava suas horas aos pais agricultores, sonhando em secretamente escapar daquele ciclo de inseguranças. Mas tudo mudou com a chegada do coronel Eduardo Mendes. Ele era um viúvo respeitado, dono de uma vasta fazenda, e sua vida era cercada de mistérios. Os habitantes da cidade falavam em sussurros sobre os segredos que guardava, desde a tragédia que o tornara viúvo até os rumores de que ele estaria em busca de uma nova administradora para sua propriedade. Maria Antônia, armada de coragem e um punhado de determinação, decidiu se candidatar ao cargo. Afinal, seus conhecimentos em administração rural poderiam ser a chave para um novo começo. A entrevista com Eduardo foi um turbilhão. Ele a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Maria, nervosa, falou sobre suas experiências e ideias para melhorar a fazenda. Para sua surpresa, o coronel parecia impressionado. "Você entende o que a terra precisa", ele disse, como se estivesse vendo algo que mais ninguém conseguia enxergar. Meses se passaram, e com cada dia trabalhado, Maria se destacava, conquistando o respeito e admiração de todos, até mesmo Eduardo. Um novo sentimento começou a crescer entre eles, mas havia um empecilho. As filhas de Eduardo, Carmen e Beatriz, não viam com bons olhos a presença de Maria na vida do pai. Com olhares frios e comportamentos hostis, elas deixavam claro que nenhum amor poderia surgir daquela situação. E Maria, com suas inseguranças se agigantando, temia o que poderia acontecer se elas realmente decidissem enfrentar o que sentiam. Num momento de fragilidade, a vida de Eduardo ficou mais pesada quando os fantasmas do seu passado começaram a aparecer. Um acidente trágico que levara sua esposa ainda estava presente em sua mente, e ele não sabia como compartilhar a dor com Maria. Durante um jantar em família, a tensão se transformou em gritos. Uma discussão acalorada entre as irmãs e o pai ergueu muros, separando os dois. Maria percebeu que talvez suas inseguranças fossem mais profundas do que imaginara. Tinha medo de não pertencer àquele mundo. E então veio a tempestade. Os céus se tornaram cinzentos e a chuva começou a cair como se o universo estivesse botando para fora toda sua angústia. Na varanda da fazenda, Maria e Eduardo se encontraram. Cercados pelo barulho da chuva e pelos ecos do desentendimento, ele a olhou nos olhos e, por um instante, o tempo parou. A intensidade do olhar dele fez seu estômago revirar. "Você já pensou em construir algo juntos?" ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de significado. O mundo pareceu girar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A intensidade do olhar de Eduardo ainda pairava no ar quando uma forte batida na porta da varanda interrompeu o momento. Maria e Eduardo se viraram, surpresos. Era um dos empregados da fazenda, o Fernando, ofegante e com a expressão pálida. Ele trouxe a notícia que mudaria tudo. Coronel, um acidente! É a sua filha, Beatriz! O coração de Eduardo parou. Ela se envolveu em um capotamento de carro. Estamos levando-a para o hospital. Rápido! O mundo ao redor deles desmoronou. Maria viu a expressão de Eduardo mudar de um homem esperançoso para alguém devastado. Ele disparou, sem dizer mais nada. Maria ficou ali, paralisada, seu coração batendo freneticamente. O medo a envolveu como um cobertor escuro. As filhas de Eduardo eram como sombras que sempre estiveram ali. Mas aquela sombra agora parecia ameaçadora e real. Tudo parecia, de repente, muito maior do que qualquer insegurança ou amor nascentes. Nos minutos que seguiram, Maria correu atrás de Eduardo. Mas a distância parecia infinita. Ela alcançou o carro no meio do caos, enquanto o coronel tentava entrar no hospital. Eduardo, espere! Sua voz era um fio tênue, mas ele nem virou a cabeça. Dentro do hospital, a movimentação era intensa. Famílias esperando ansiosamente por notícias, médicos passando rapidamente. Maria se espremeu entre as pessoas. O aperto no peito, a cada segundo, se tornava mais doloroso. Eduardo estava lá, aflito, seus olhos rasos d'água, procurando por notícias sobre Beatriz. A sensação de impotência a envolvia. Então, uma enfermeira apareceu e o pânico tomou conta do ambiente. Precisamos da família da paciente Beatriz Mendes. O eco daquela ordem deixou todos em silêncio. Eduardo se aproximou com passos firmes. Ele quase desmaiou quando a enfermeira disse: "A situação é grave." Como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Maria mal conseguiu processar. Ela sabia que não podia se aproximar, mas a dor e o desespero de Eduardo a atraíam. Quando finalmente ele a viu, algo mudou em seu olhar. Havia um lamento, uma reconexão que fez Maria sentir que era mais do que uma estranha. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, outro grito ecoou pelo corredor. "Papai!" Carmen, a outra filha, apareceu, descontrolada e chorando. "Ela não pode morrer, papai!" "Não!" Maria viu a fúria em Carmen, o desespero profundo. Nesse momento, não eram mais o coronel e a simples mulher. Eram famílias, medos e uma dor que se estendia por gerações. Eduardo foi até Carmen, a abraçou e por um instante, Maria se sentiu como uma intrusa. Carmen a olhou com desprezo. "Você! O que você está fazendo aqui? O que tem a ver com isso?" Maria piscou, confusa, enquanto o peso da injustiça a esmagava. Havia um abismo se formando entre elas, e ela foi tomada por pensamentos de se afastar. Mas então, um grito cortou o ar. "A Beatriz, ela tem algo para revelar." O caos se acalmou brevemente, enquanto todos os olhos se voltaram para a porta do pronto-socorro, onde um médico aparecia. O que poderia ser mais devastador naquele momento? Maria sentiu que a vida, a dor e as esperanças daquele momento poderiam mudar tudo.
Ela pediu para que a família estivesse presente. A melodia da angústia preencheu a sala. Eduardo e Carmen se entreolharam, um misto de medo e esperança. Maria, em um impulso, decidiu ficar. Mas ao fazê-lo, a verdade a atingiu como um soco no estômago. A revelação da Beatriz poderia expor suas inseguranças, suas fraquezas, assim como suas forças. E ao ouvir aquele chamado, algo dentro de Maria gritou para que ela não se esquecesse de quem realmente era. O que Beatriz tinha a dizer poderia ser um divisor de águas. E eu me pergunto, o que poderia ser tão devastador que mudaria tudo, não só para elas, mas para todos os envolvidos? Beatriz, ela tem algo para revelar. A declaração da enfermeira reverberou pelo corredor como um alerta. O coração de Maria afundou. Eduardo e Carmen se encararam, os olhos deles refletindo um turbilhão de emoções. O que Beatriz poderia ter a dizer que afetasse a todos ali? O médico entrou, sério. Os rostos se tensaram. A situação dela é crítica. Precisamos que todos estejam aqui. Eduardo se aproximou mais. A urgência em suas ações era palpável. Carmen agarrou a mão do pai. A ansiedade no rosto dela era clara. Enquanto isso, Maria se mantinha um pouco atrás, como se estivesse observando uma cena de um filme em que não tinha certeza se era bem-vinda. O médico começou a descrever o estado de Beatriz. Ele falava em termos técnicos, mas a angústia se acumulava. Maria sentia o coração apertar enquanto assistia a Eduardo se perder naquele labirinto de emoções. Ele se virava, olhando ao redor, como se buscando forças em algo, em alguém. E então, o grito dela cortou o ar. Papai! A porta se abriu com um estalo e Beatriz apareceu, claramente mais pálida, mas com um olhar firme. O alvoroço do hospital desapareceu ao vê-la. Eu não quero que vocês tenham medo, mas há algo que eu preciso dizer. Maria sentiu um frio na barriga. Cada palavra de Beatriz parecia uma bomba, pronta para explodir. O que poderia ser tão importante? Todos se aproximaram. O medo e a esperança estavam entrelaçados. O que a filha da casa tinha a revelar? Eu descobri que o acidente não foi um acidente. A contuição flutuou no ar. O impacto da frase caiu como um raio. Maria percebeu os rostos se tornarem brancos. O silêncio era ensurdecedor. Ela sentia o olhar intenso de Eduardo atravessar, uma mistura de confusão e ansiedade. Eu tenho certeza. Alguém estava me seguindo. Eu vi antes do carro capotar. As palavras de Beatriz ecoavam e a tensão aumentava a cada sílaba. Carmen começou a chorar, um pranto desesperado. Eduardo agarrou o braço da filha, mas não sabia o que dizer. Maria se viu se afastando, a crise familiar se intensificando e, ao mesmo tempo, a realidade estava mudando. Era quase como se o mundo em volta lentamente se desintegrasse. O que você quer dizer com isso? Carmen gritou, o desespero à flor da pele. Você está dizendo que alguém tentou te matar? Havia um choque no ar, como se o chão tivesse se aberto. Todos respiravam pesadamente. A confusão se tornava um emaranhado de emoções. E ali, mesmo no meio da tempestade emocional, a verdade ainda estava por vir. Beatriz respirou fundo, como se tivesse que reunir forças. A pessoa que me seguia era alguém do nosso passado. O ambiente estava pesado. Algo sobrenatural parecia acontecer. Maria sentiu um formigamento na pele, como se percebessem que estavam prestes a confrontar algo que há muito tempo estava enterrado. Então a enfermeira apareceu novamente, trazendo uma nova informação. Desculpe interromper, mas é urgente.
O coronel Antônio, do rancho vizinho, está aqui para se encontrar com você, Eduardo. Todos os olhares se voltaram para Eduardo, que agora estava pálido e confuso. A conexão com Antônio era conhecida, mas havia mais lá. Por que ele estaria aqui? A voz de Eduardo era quase um sussurro. Maria via a inquietação se espalhar entre eles. A tensão aumentava. E a revelação de Beatriz agora parecia uma entrada para uma sala escura, cheia de segredos. Seja o que for, não pode ser bom, murmurou Maria para si mesma, se afastando. O passado parecia decidir aparecer de uma forma explosiva. E enquanto todos se viravam para o corredor, onde o coronel Antônio aparecia, Maria não tinha certeza se deveria corrigir suas inseguranças ou se esconder. O que ele está fazendo aqui? O que mais está por vir? As perguntas giravam na cabeça de Maria. Para onde aquilo tudo levaria? Estava prestes a mudar radicalmente as interações, relacionamentos e decisões. O passado estava batendo a porta e ninguém sabia o que encontrariam quando abrissem. A tensão no ar era palpável. A porta se abriu e o coronel Antônio entrou. A presença dele pesava mais do que o olhar tenso que Eduardo lançou em sua direção. O homem era conhecido na cidade, mas as conversas sobre ele sempre vinham acompanhadas de insinuações. Maria sentiu um nó na garganta ao perceber que a atmosfera estava prestes a mudar. Eduardo se aproximou, a preocupação estampada no rosto. O que você faz aqui, Antônio? Não é um bom momento. A voz dele tremia e ela pôde ver o seu corpo se enrijecer. As palavras não ditas pairavam entre eles, como um abismo a se abrir. Eu sei que é difícil, mas precisamos conversar, Eduardo. Antônio disse, a voz baixa mas firme, não deixando espaço para dúvida. A ideia de um confronto direto como o Coronel Luiz era aterrorizante, mas a urgência no tom fazia Maria sentir que algo sombrio estava por vir. Beatriz, quase esquecida, ainda estava em estado frágil, mas a determinação dela era visível. O que você tem a dizer, coronel? É sobre o acidente da Beatriz? A dor na voz dela era um lembrete constante de quão devastadora aquela situação poderia ser. Antônio olhou para Beatriz, um semblante carregado, antes de pousar os olhos novamente em Eduardo. O acidente? Ele hesitou. Como? Se escolhesse cada palavra com cuidado. Eu sei que vocês têm seus segredos, mas Beatriz não é a única que sofreu aqui. Maria sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? Algo na maneira como Antônio falava sugeria que havia mais. Todos na sala pareciam conferir coragem um ao outro, uma mistura de receio e vontade de saber a verdade. Antônio se preparou, respirando fundo. É sobre isso que quero falar, Eduardo. Sobre o que você e sua esposa esconderam de todos nós. As palavras caíram como uma bomba. O que ele queria dizer? O passado voltava com força total. Espere, o que você está insinuando? Carmen interrompeu, a voz tremendo de raiva e confusão. Mas Maria via pelas expressões de todos, ao redor, que o choque era palpável. Se havia algo que Eduardo escondia, isso mudaria tudo. Eu fiz algumas investigações e o que encontrei é mais do que chocante. A voz de Antônio tremia e ele prosseguiu. Eu achei documentos no antigo rancho de sua família. Ele fez uma pausa e o silêncio na sala era
quase insuportável. Eduardo, você tem que saber que a sua esposa pode não ter morrido por causas naturais. Eu suspeito que seja um assassinato. Um grito silencioso povoou o ambiente. Maria sentiu o mundo girar. Aquilo não podia ser verdade. A vida de todos ali estava prestes a ser desmantelada. Ela olhou para Eduardo, cujos olhos estavam mais perdidos do que nunca. Antônio, isso é uma acusação séria! Você não pode simplesmente... Carmen tentou protestar, mas a voz dela foi engolida pela pressão crescente na sala. O olhar de Eduardo estava fixo, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Eu tenho provas, documentos, testemunhas. E a verdade é que se Beatriz estava sendo seguida, pode ter a ver com algo que seu pai fez. Antônio arremessou as palavras como se estivessem cheias de veneno. Maria se sentiu desmaiar. O passado parecia uma enxurrada, varrendo todos para longe. E ela não sabia se queria saber mais ou se devia correr. As conclusões pareciam líquidas e pesadas, como se cada um ali fosse parte de um grande quebra-cabeça. E uma coisa mais, Eduardo! A voz de Antônio aumentou de intensidade. Seu pai, ele fez. Inimigos. E pode ser que eles ainda estejam por aí. Os olhares se voltaram para Eduardo, que estava com o rosto pálido. A ideia de inimigos antigos, secretos, trazendo dor e medo era devastadora. Maria sentiu um tremor na mão. O que aquele homem tinha a mais para revelar? A verdade estava ali, aos poucos, se desenrolando como um mistério em um livro cujas páginas estavam queimadas. Eduardo, o que isso tudo significa? Carmen já não tinha espaço para dignidade. O desespero escorria pelos seus olhos, enquanto Maria lutava para entender seu próprio lugar nessa história, que a cada segundo se tornava mais confusa. Ela queria fazer parte da resposta, entender como aquele mar de segredos e tragédias se enredava em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança a consumia. Eu preciso de respostas! Carmen gritou, a voz ecoando como um chamado urgente. E enquanto todos olhavam, um peso pairava no ar. Precisavam decidir se iriam enfrentar o passado ou se deixariam os mistérios voltarem para assombrá-los. O chão parecia estar se abrindo diante deles. As revelações eram apenas a ponta do iceberg e o verdadeiro drama estava apenas começando a ser revelado. O que eles diriam? O que estariam prontos para enfrentar? Maria sentiu uma pressão crescente, um desejo irrefreável de saber, mesmo sabendo que a verdade poderia desmoronar tudo ao seu redor. O silêncio se instalou na sala. As palavras de Antônio ecoavam nas mentes de todos, pesadas como chumbo. Eduardo ficou paralisado. Sua expressão, um misto de incredulidade e desespero. O que aquele homem havia trazido à tona estava prestes a desmoronar tudo. Carmen, ainda solta em suas emoções, gritou: "Como você pode dizer algo assim, Antônio? Está nos atacando sem provas!" Maria, do canto da sala, sentia seu coração acelerar. O clima estava carregado, os olhares se cruzavam. A tensão se tornava palpável com cada segundo que passava. E enquanto as palavras de Antônio pairavam, algo inesperado aconteceu. Um barulho forte soou do corredor, seguido de gritos frenéticos. A porta do hospital se abriu abruptamente e um grupo de pessoas entrou em alta velocidade. Um médico, esbaforido, gritou: "Alguém, por favor! Precisamos de ajuda aqui!" O clima tenso que havia dominado a sala se rompeu como um fio prestes a estourar.
No meio da confusão, uma enfermeira apareceu, correndo atrás do médico. Seu rosto uma máscara de preocupação. É a Beatriz! Ela teve uma recaída e precisa de atenção imediata. O desespero tomou conta de todos novamente, como se fossem pichados para dentro de uma nova tempestade. Eduardo reagiu com instinto. Ele se virou e correu na direção da porta. Carmen, o olhar cheio de medo, foi atrás dele. Maria hesitou. Mas a urgência daquela situação a empurrou para frente. Eles precisavam estar juntos nessa, independentemente da situação que tinham enfrentado antes. Mas quando chegaram perto da sala onde Beatriz estava, um novo caos se desenrolou. O médico os interrompeu, a voz alta e ordenada. Todos voltem para trás. Precisamos de espaço. E enquanto a tensão se acumulava, como um feixe de energia prestes a explodir, uma figura apareceu no fundo do corredor. Era um homem, alto, de aparência familiar. Seu olhar era intenso, e Maria sentiu um arrepio na espinha. O que ele fazia ali? Era um homem que muitos na cidade conheciam. Miguel, o cunhado de Eduardo, e o irmão da esposa falecida, Sara. Ele não aparecia na cidade fazia anos. A presença dele fez o ambiente tremer mais uma vez. Eduardo! Miguel gritou. A voz aterrorizante. Você precisa saber a verdade sobre a morte da Sara e Beatriz. Ela está no meio de tudo isso. Um silêncio mortal se estendeu pela sala. As reações foram imediatas. Olhares trocados. Os rostos se tornaram brancos. Todo o passado de Eduardo e sua história logo eram jogados de volta à luz. Miguel não só tinha vindo para ajudar, mas para trazer à tona as revelações que poderiam destruir a família Mendes. O médico, confuso com a repentina reviravolta, se virou para os dois homens. O que você está dizendo, Miguel? Isso não é o momento. Mas a adrenalina de Miguel não era algo que poderia ser ignorado. É muito mais do que você imagina. Sara não morreu por acidente. Eu sei quem está por trás de tudo isso. Ele apontou, os olhos cheios de desespero. E Beatriz corre perigo. As palavras de Miguel cortaram como um raio, iluminando a sala com uma verdade perturbadora. Maria sentiu um frio na barriga! As conexões estavam se estreitando, passando por todo o caminho de dor e queixas. O que mais estava oculto? O que mais quem quer que tenha causado a morte de Sara tinha a ver com Beatriz? E no meio da agitação, um murmurinho começou entre os enfermeiros e familiares que rodeavam a sala de espera. Todos estavam parados, olhos fixos em Miguel. A dor e a revelação o tornavam um homem perigoso, e a tensão crescia a cada segundo. As coisas estavam prestes a explodir. Maria olhou para Eduardo, aguardando uma resposta, mas ele estava perdido em pensamentos. O passado parecia se erguer como uma sombra diante deles, ameaçando engolir tudo. O nó na garganta de Maria aumentou, enquanto a pergunta ecoava em sua mente. Which secrets ainda estavam escondidos? O que mais estava por vir? E será que sobreviviam a tudo isso? Quando Miguel falou, a pressão na sala aumentou. Beatriz, ela está no meio de tudo isso. O mundo parecia estar se desmanchando. Todos os olhares se voltaram para Eduardo, que estava paralisado, como se um tsunami de memórias e emoções estivesse prestes a engoli-lo. Antônio observou com um brilho de triunfo. Eu sabia que ele não tinha coragem de te contar. Eduardo, você ainda é um menino perdido em nem mesmo saber a verdade sobre sua própria família.
Carmen estava em estado de choque, segurando a mão de Eduardo, que ainda estava atordoado. "O que você está tentando dizer?" ela gritou, com os olhos brilhando de lágrimas. "Está falando de nossa mãe? Isso é absurdo!" Mas antes que Miguel pudesse responder, a sala se encheu de uma gritaria frenética. Os enfermeiros e médicos que cercavam a porta se dividiram, e a tensão foi substituída por medo. Um alvoroço se espalhou rapidamente. "Precisamos de ajuda aqui!" gritou uma enfermeira. "Alguém, por favor!" Eduardo, ainda repleto de emoções, disparou em direção ao som e Carmen o seguiu sem pensar. Maria ficou para trás, o coração batendo descompassado. O que estava acontecendo? Ela viu Beatriz sendo levada em uma maca, pálida e presa entre a vida e a morte. Enquanto médicos tentavam estabilizá-la, Miguel insistiu, levantando a voz. "Eu não vim aqui só para trazer essas revelações. Você precisa saber a verdade sobre Sara e sobre Beatriz. Ela está sendo feita de alvo." O pânico visível nos olhos de Miguel fez Maria sentir um arrepio na espinha. "De alvo? Você está dizendo que alguém está fazendo isso de propósito?" Fazia perguntas que ecoavam na cabeça de todos, mas ninguém parecia ter uma resposta. A situação deteriorava-se rápido e algo dentro dela começou a se romper. No meio do tumulto, Eduardo e Carmen voltaram, mas estavam descompassados, com expressões de terror. "O que está acontecendo? Alguém falou alguma coisa? A Beatriz vai ficar bem?" A voz de Eduardo tremia. Maria, um passo atrás da cena e acidentalmente ousando investigar as palavras tocadas entre Antônio e Miguel, finalmente entendeu. "O que vocês estão escondendo?" Ela se colocou no meio deles, mais uma vez, determinada. "O que mais não sabemos?" E foi então que Miguel olhou fixamente para Maria, um silêncio pesado caindo entre eles. Você precisa saber a verdade. O acidente da Beatriz não foi o acidente. É tudo interligado. E você está mais envolvida do que imagina." Um riado de murmúrios flutuou pela sala. Todos estavam prontos para ouvir, mas ninguém estava preparado para o que Miguel iria dizer. Ele se virou, pegando a mão de Maria suavemente, como se tentasse transmitir a gravidade da situação. "Quando a Sara morreu, você era pequena, mas seu pai, ele estava lá, e ele não estava sozinho." Os olhos de Maria se alargaram, identificando uma sombra de dor suplicante em Miguel. "O que você quer dizer com isso?" "Tem mais. Seu pai, ele guardou segredos sobre o que aconteceu no passado. E esses segredos estão voltando agora, ameaçando a vida não só da Beatriz, mas de todos nós. O motivo pelo qual alguém estaria atrás dela." O tom de Miguel tornou-se grave. A revelação de Miguel balançou tudo no interior de Maria. Uma onda de emoções a atingiu, uma mistura de confusão e uma verdade pesando sobre seus ombros. "Meu pai? O que ele tem a ver com tudo isso?" Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortante cruzou o corredor, vindo do quarto de Beatriz. Um alvoroço tomou conta da equipe médica e a porta se fechou. Algo estava muito errado. Maria disparou para a porta, mas Antônio a segurou. Não entre! É perigo!" Os olhos dele reluziam com preocupação. Miguel olhou de volta fixamente. E em meio à pressão crescente, Maria soube que muitos segredos estavam prestes a se revelar. Mas o tempo parecia estar se esgotando para todos. "Precisamos saber a verdade! E rápido!" ela gritou.
sentindo a adrenalina passar por seu corpo. Havia um abismo se formando entre eles e a nova realidade começava a aparecer, dinâmica e impactante. Então, um detetive da polícia entrou no corredor, tirando a atenção de todos. Precisamos falar com todos vocês. É sobre o acidente. Precisamos da sua ajuda. Maria sentiu um frio na barriga novamente. O que mais estava por vir? Quais outras revelações aguardavam os Mendes? O passado estava prestes a cobrar a conta. E neste cenário de dor e reviravolta, a verdade ainda estava envolta em mistério. E quem realmente estava por trás de tudo isso? As perguntas ecoavam em sua mente, enquanto o caos se instalava mais uma vez. A tensão na sala aumentava. O detetive estava ali, e a urgência nas palavras dele apenas aplacava mais instintos cautelosos. Precisamos de todos vocês aqui, ele insistiu, olhando fixamente para cada um. A situação de Beatriz é crítica, mas as revelações que estamos prestes a fazer podem ajudar a salvar mais do que uma vida. Todos estavam paralisados. Eduardo, Carmen, Miguel e Maria trocavam olhares. O que mais estava prestes a brotar daquela tempestade emocional? O detetive respirou fundo e, em um movimento rápido, puxou um documento do bolso. Temos novas evidências sobre o acidente e uma conexão que vocês nunca imaginaram. O coração de Maria disparou. O que ele estava dizendo? O que mais estava escondido? O ambiente estava opressivo, como se todos estivessem prestes a descobrir segredos que prefeririam nunca saber. Disparem então! Carmen gritou, ansiosa. Diga logo! O detetive começou a expor a sequência dos eventos ao longo das últimas semanas. Investigamos as circunstâncias do acidente e encontramos algo alarmante. Beatriz já havia sido confrontada algumas vezes, mas o que encontramos na nossa busca foi preocupante. Eduardo se aproximou, sua expressão uma mistura de determinação e temor. O que você encontrou? Fale! O carro dela estava sendo monitorado através de um dispositivo colocado na parte de baixo do veículo. O detetive revelou, o olhar severo. As reações foram imediatas. O coração de Maria parecia querer sair pela boca. Isso não pode ser verdade! Carmen ecoou. Sim, estava. O detetive continuou. Mas as câmeras de segurança da região mostraram algo mais, muito mais. Foi um homem desconhecido, que já foi visto no rancho nas semanas anteriores ao acidente. Os murmúrios irromperam. O que isso significava? A realidade começou a desmoronar. Quem era esse homem? Miguel perguntou a voz tremendo. Nós estamos em processo de identificá-lo, mas as imagens nos dão uma pista. Ele é alguém que estava muito perto da sua família, Eduardo. Mais do que você imagina, o detetive disparou. O peso de suas palavras pairava no ar. As reações eram um turbilhão. Então, de repente, uma sirene cortou o ar. As luzes do hospital estavam piscando. Algo estava oficialmente errado. Quase como um aviso. O detetive se virou preocupado. Precisamos agir rápido. A situação está mais complicada do que podemos prever. Maria olhou pela janela. O caos parecia se aproximar. E foi nesse momento que um grito ecoou pelo corredor, retumbante como um trovão. Não! Não, por favor! Era Beatriz. A voz dela, recheada de desespero.
Os olhares se entrelaçaram em um instante. Eduardo disparou em direção à voz, sem pensar duas vezes. Todos correram atrás dele, seguindo como sombras. As batidas nos corações eram o único som, enquanto a urgência preenchia cada fibra de suas almas. Quando chegaram ao quarto de Beatriz, a cena era de um horror inexplicável. Os médicos lutavam para estabilizá-la, mas algo estava errado. Uma figura sombria se erguia na porta. Um homem que ninguém reconhecia. Ele parecia tenso e alarmante, os olhos fixos na equipe médica. "Quem é você?" Miguel questionou, o tom carregado de fúria. Mas o homem não respondeu. Ele só sorriu, uma expressão que fazia Maria sentir um frio na espinha. Como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. "Saia daqui!" Eduardo gritou. Mas o homem permaneceu ali, como uma pedra. "Eu não estou aqui para fazer mal. Estou aqui para salvar uma vida." Ele olhou para Beatriz. Todos estavam paralisados. O detetive deu um passo à frente, já com a mão na arma. "Não faça um movimento. É melhor você explicar tudo agora." O homem, então, respirou fundo, seu olhar desafiando os presentes. "Eu conheço a verdade. E isso inclui a morte de Sara. Isso foi um erro." As palavras dele cortaram como uma lâmina. O silêncio era ensurdecedor. Os olhos de Maria se arregalaram. O que ele estava dizendo? O que significava essa conexão com o passado? E enquanto a tensão crescia, o detetive se preparou para agir. Mas de repente, Beatriz começou a se agitar na maca. Um grito ensurdecedor escapando de seus lábios. "Parem! Parem de me seguir! Não posso deixá-los fazer isso!" As palavras dela eram um eco de terror. O cenário inteiro virou um pesadelo. A cela aberto! E nesse instante, o homem que estava à porta avançou, revelando uma tatuagem no braço. O mesmo símbolo que Maria viu em uma foto antiga de sua mãe. O mundo de Maria desabou. O que isso significava? A sua vida estava presa num emaranhado de segredos que jamais imaginou existir. E a cada segundo, a verdade tornava-se mais aterrorizante. A sala se tornava um campo de batalha entre revelações e segredos. Enquanto o caos se desenrolava, Maria sabia que tudo estava prestes a mudar. E as consequências disso seriam devastadoras. O que mais ela ainda tinha a descobrir? O homem à porta tinha uma presença poderosa. O ar ao redor parecia vibrar enquanto ele se aproximava de Beatriz. "Quem é?" "Você!" Eduardo exigiu, a voz tremendo de raiva e medo. Cada segundo em silêncio esticava como um elástico prestes a estourar. "Eu sou o que você precisa ouvir. O que você não quer ouvir", respondeu o homem, olhando firme para Eduardo. "Beatriz está no centro de tudo isso. E sim, seu passado está de volta para assombrar você." Maria sentiu um frio na espinha. O que ele sabia? A tensão no hospital se tornava insuportável. Beatriz começou a se contorcer da maca, o pânico crescendo em seu olhar. "Saiam, todos vocês!" ela gritou, sua voz alta, quase quebrada. O desespero dela penetrava na alma de Maria. "O que você quer dizer com isso?" Carmen quase gritou, a voz embargada pela emoção. "Beatriz, não podemos deixar isso assim." "Calma!" gritou o detetive, seu olhar fixo na figura à porta. "Explique tudo de uma vez." "Eu não tenho tempo," o homem dizia, apressado. "Vocês precisam entender onde tudo começou. A morte de Sara, o acidente de Beatriz. Tudo faz parte de um plano maior, algo que envolve toda a sua família."
Maria sentiu seu coração disparar. O clima estava pesado, como se um manto escuro cobrisse todos. Miguel estava parado, imóvel. Sua expressão uma mistura de confusão e dor. Do que você está falando? A leveza se desfez em um fardo emocional. Se não agirmos agora, Beatriz pode não sobreviver. E o que eu tenho a dizer pode mudar tudo. Ele então se virou de volta para Beatriz. E em um instante, ela gritou de novo. Não, não! Você não pode me fazer isso! Não! Um acessório de um colar com um pingente se desprendeu de seu pescoço e caiu no chão, rangendo contra o piso de linóleo. O homem se agachou para pegar o colar. Isto é importante. Eu vi isso antes, e noutro lugar. A voz dele tremeu enquanto segurava o pingente, os olhos arregalados. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas ainda não se encaixavam. Que lugar? O que você está tentando dizer? Miguel pressionou. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a desferir um soco direto no estômago de todos. Vocês não sabem, mas essa joia pertence à irmã de Sara. Vocês têm um inimigo muito mais próximo do que imaginam. Alguém está remexendo no passado de vocês. E Beatriz, ela está no caminho de algo maior. Ela pode ser não apenas uma vítima, mas a chave para tudo. O tempo pareceu parar. O peso das palavras pairava no ar. Eduardo balançou a cabeça, confuso. Não pode ser. Ninguém sabe da existência da minha irmã. Ela sumiu. A realidade se transformava e cada face estava pálida de desespero. E é isso que as pessoas estão atrás. O que aconteceu no passado é o que está afetando vocês agora. Beatriz é uma marca do que está prestes a ocorrer. O homem olhou nos olhos de cada um, seu olhar ardente. Naquele instante, a sirene soou, cortando. Atenção com um grito de emergência. O que aconteceu? O som ecoava pelas paredes e todo mundo se olhou, atordoado. Beatriz começou a chorar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Parem! Não posso mais! Não quero essa vida! E suas palavras reverberaram dolorosamente. Foi então que tudo aconteceu. O barulho da sirene aumentou e em um piscar de olhos, as luzes começaram a piscar no corredor. Algo se movia à espreita. 2 figuras encapuzadas invadiram o hospital. E um grito alto de alerta ecoou. Pessoal, precisamos evacuar a área! Gritou um segurança, antes de tomar um golpe da figura à sua frente. O caos tomou conta. Pessoas começaram a correr. Gritos e pânico se espalharam. Maria congelou. As palavras do homem antes faziam sentido, mas agora tudo estava se desintegrando. Aquele momento mudaria tudo. Essa era uma reviravolta que ninguém esperava. O homem, agora, tinha um olhar determinado. A verdade não se esconde. Se queremos salvar Beatriz e descobrir os segredos, precisamos agir agora. Maria olhou para Eduardo, depois para Carmen e então para Beatriz, que estava prestes a lutar por sua vida. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. E o passado, agora manifestado em plena luz do dia, estava pronto para cobrar sua dívida. O que mais estava por vir? O que mais ainda precisávamos descobrir? O homem à porta tinha uma presença poderosa. O ar ao redor parecia vibrar enquanto ele se aproximava de Beatriz. Quem é você? Eduardo exigiu. A voz, tremendo de raiva e medo. Cada segundo em silêncio esticava como um elástico prestes a estourar. Eu sou o que você precisa ouvir. O que você não quer ouvir?
respondeu o homem, olhando firme para Eduardo. Beatriz está no centro de tudo isso. E sim, seu passado está de volta para assombrar você. Maria sentiu um frio na espinha. O que ele sabia? A tensão no hospital se tornava insuportável. Beatriz começou a se contorcer na maca, o pânico crescendo em seu olhar. Saiam! Todos vocês! Ela gritou, sua voz alta, quase quebrada. O desespero dela penetrava na alma de Maria. O que você quer dizer com isso? Carmen quase gritou, a voz embargada pela emoção. Beatriz, não podemos deixar isso assim. Calma! Gritou o detetive, seu olhar fixo na figura à porta. Explique tudo de uma vez! Eu não tenho tempo, o homem dizia apressado. Vocês precisam entender onde tudo começou. A morte de Sara, o acidente de Beatriz. Tudo faz parte de um plano maior. Algo que envolve toda a sua família. Maria sentiu seu coração disparar. O clima estava pesado, como se um manto escuro cobrisse todos. Miguel estava parado, imóvel, sua expressão uma mistura de confusão e dor. Do que você está falando? A leveza se desfez em um fardo emocional. Se não agirmos agora, Beatriz pode não sobreviver. E o que eu tenho a dizer pode mudar tudo. Ele então se virou de volta para Beatriz e em um instante ela gritou de novo. Não, não! Você não pode me fazer isso! Não! Um acessório de um colar com um pingente se desprendeu de seu pescoço e caiu no chão, rangendo contra o piso de linóleo. O homem se agachou para pegar o colar. Isto é importante! Eu vi isso antes, em outro lugar. A voz dele tremeu enquanto segurava o pingente, os olhos arregalados. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas ainda não se encaixavam. Que lugar? O que você está tentando dizer? Miguel pressionou. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a desferir um soco direto no estômago de todos. Vocês não sabem, mas essa joia pertence à irmã de Sara. Vocês têm um inimigo muito mais próximo do que imaginam. Alguém está remexendo no passado de vocês. E Beatriz, ela está no caminho de algo maior. Ela pode ser não apenas uma vítima, mas a chave para tudo. O tempo pareceu parar. O peso das palavras pairava no ar. Eduardo balançou a cabeça, confuso. Não pode ser. Ninguém sabe da existência da minha irmã. Ela sumiu. A realidade se transformava e cada face estava pálida de desespero. E é isso que as pessoas estão atrás. O que aconteceu no passado é o que está afetando vocês agora. Beatriz é uma marca no que está prestes a ocorrer. O homem olhou nos olhos de cada um, seu olhar ardente. Naquele instante, a sirene soou, cortando a tensão com um grito de emergência. O que estava acontecendo? O som ecoava pelas paredes e todo mundo se olhou atordoado. Beatriz começou a chorar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Parem! Não posso mais, não quero essa vida! E suas palavras reverberaram dolorosamente. Foi então que tudo aconteceu. O barulho da sirene aumentou e em um piscar de olhos as luzes começaram a piscar no corredor. Algo se movia à espreita. Duas figuras encapuzadas invadiram o hospital e um grito alto de alerta ecoou. Pessoal, precisamos evacuar a área! Gritou um segurança antes de tomar um golpe da figura à sua frente. O caos tomou conta, pessoas começaram a correr, gritos e pânico se espalharam. Maria congelou as palavras do homem, antes faziam sentido, mas agora
Tudo estava se desintegrando. Aquele momento mudaria tudo. Essa era uma reviravolta que ninguém esperava. O homem agora tinha um olhar determinado. A verdade não se esconde. Se queremos salvar Beatriz e descobrir os segredos, precisamos agir agora. Maria olhou para Eduardo, depois para Carmen e então para Beatriz, que estava prestes a lutar por sua vida. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. E o passado, agora manifestado em plena luz do dia, estava pronto para cobrar sua dívida. O que mais estava por vir? O que mais ainda precisávamos descobrir? Então, de repente, o homem encapuzado começou a apontar para Beatriz. Ela é minha! Ele gritou, a voz cortante, atormentadora. Ela é a única que pode me ajudar a romper a maldição da nossa família. Edward, convulsionado de raiva e medo, avançou, mas antes que pudesse alcançar o homem, ele fez um movimento brusco. O ambiente se iluminou e algo aconteceu. Uma descarga de energia percorreu o ar e todos sentiram como se a realidade estivesse sendo rasgada. O homem encapuzado deixou escapar um nome, Sarah, e a sala inteira congelou. A verdade cuspida naquele momento era um veneno, uma revelação poderosa. O que eles achavam que conheciam sobre sua família, sobre os traumas do passado, agora fazia sentido de uma forma horripilante. Beatriz era uma peça-chave que poderia desvelar segredos muito mais profundos do que qualquer um imaginava. Do que você está falando? Carmen berrou, o rosto pálido, enquanto o homem se preparava para desaparecer na confusão. Maria sentiu que tudo desmoronava ao seu redor. E se a história que acreditavam conhecer não fosse nada além de uma camada fina sobre o abismo? Se o que estava por vir os levasse a confrontar não apenas seus medos, mas as suas próprias famílias? A sala quase ficou em silêncio. Apenas os ecos da sirene quebravam a tensão crescente. O que mais estava escondido entre as sombras? O rosto de Beatriz se encheu de terror. E uma nova pergunta ecoou na mente de Maria. O que a maldição realmente significava? E se a peça que estava faltando fosse mais dolorosa do que ela jamais poderia imaginar? O caos se instalou quando o homem encapuzado disparou a revelação. Ela é minha! O grito dele ecoou como um trovão e todos se viraram. O pânico nas células de cada um crescendo. Beatriz lutava na maca, os olhos dilatados, uma mistura de medo e confusão. Eduardo avançou, mas a figura à porta plantou os pés, um sorriso arrogante contornando seus lábios. Parem! Se não agirem agora, Beatriz nunca saberá a verdade. E todos nós pagaremos com nossas vidas por isso. A carga emocional era intensa. A sala pulsava como um coração acelerado. Maria, como um nó na garganta, compreendeu. A revelação do homem não era apenas um grito desesperado. Era um chamado. Beatriz precisava saber para revelar o que escondia. A dor pulsava em seus corações. A vida dela dependia disso. O que você quer dela? Maria perguntou, a voz tremendo, sem saber se era coragem ou desespero. Ela é a chave para acabar com a maldição que assombra suas famílias. A verdade está dentro dela. O homem falou com uma urgência que não podia ser ignorada. E a sala ficou em absoluto silêncio. Uma maldição? Que maldição? Carmen não conseguiu conter o terror na voz. Se não temos tempo a perder,
Precisamos ir, agora! O homem se virou. A expressão dele, agora, tinha uma leve súplica. Sem pensar, todos seguiram para fora. O campo de batalha, agora, se tornava um campo de fuga. O corredor do hospital estava tumultuado e Maria ouviu sirenes de polícia se aproximando. As sombras do passado começavam a pousar sobre eles. É, agora! Gritou Eduardo, o desespero tomando conta. E sob a pressão, a adrenalina começou a fluir. Eles atravessaram a porta principal, o ar mais fresco encontrando seus rostos. Quando estavam fora, o sol brilhava como se estivesse assistindo àquele jogo mortal. Vocês têm que acreditar em mim, insistiu o homem, a voz carregada de emoção. Todo o contexto está perdido em meio aos segredos. Beatriz precisa saber o que aconteceu com Sara. Num instante, Beatriz olhou para o homem. Havia um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Entre os gemidos de dor e o desespero, uma pequena centelha de esperança nasceu. O que aconteceu com minha mãe? A voz dela balançava entre a fragilidade e uma força crescente. Ela não morreu por um acidente. O homem bastardou. A revelação atingiu todos como um raio. Havia um plano, algo que foi feito por alguém muito próximo a você. Alguém que está arrependido, mas que não pode sair do seu caminho. A agitação aumentava ao lembrar dessa verdade remota. As emoções de todos estavam à flor da pele. E enquanto a tensão se dissipava lentamente, uma ideia maior começou a tomar forma. O passado precisava ser desenterrado para que o futuro tivesse uma chance. Maria decidiu, de repente, que não poderia deixar isso passar. Beatriz, lembre-se, você tem que lutar. Você tem a força dessa família dentro de você. Eu vou lembrar. Beatriz sussurrou, um brilho renovado começando a nascer em seu olhar. Eu, pela minha mãe, pela minha irmã. E assim, ao redor delas, o ambiente que parecia tão sombrio agora começou a se transformar. A coragem venceu o medo, as vozes agora unidas em torno de uma verdade antiga. Uma trama que levou gerações a esse ponto agora era desnudada na luz do dia. Havia algo ali que faria ecoar para além das paredes do hospital. Um eco que o tempo não poderia apagar. Mas antes que pudessem partir, ouviram passos firmes e vozes autoritárias atrás. A polícia ia cercá-los. O que faremos? Eduardo perguntou, os olhos cheios de adrenalina e esperança. O homem encapuzado olhou para Beatriz e então respondeu com um olhar determinado. Este é apenas o começo. A verdade nos dará força. E nesse momento de tensão, o futuro virou um enigma. Teriam eles a coragem de enfrentar aquilo que se escondia nas sombras? Estariam prontos para lidar com tudo o que viria em seguida. O que mais o passado ainda tinha para revelar? Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e faça a sua parte no jogo do algoritmo. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E é isso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você faz parte desta comunidade. Não espere nem mais um segundo! Pum!